Maravilha! Bom, sejam muito bem-vindos, então, é um enorme prazer estar aqui mais uma vez, né, com mais um webinar para a gente trocar um pouco de experiências e dessa vez sobre esse tema fundamental para a humanidade, né? Acho que a empatia, ela sempre foi uma competência bastante requerida, as pessoas sempre falaram muito da necessidade da empatia nas relações, sejam elas relações pessoais ou profissionais, mas nos dias de hoje, né, e com tudo que a gente tem passado nos últimos tempos, acho que ela se torna ainda mais necessária, ainda mais crítica e, de fato, faz toda a diferença para as nossas relações, né, de forma geral. Bom, só para nos apresentar rapidamente, sempre tem uma ou outra pessoa nova que ainda não nos conhece, então meu nome é Renata Charuti, eu sou consultora e sou coach também, isso nos últimos pouco mais de 4 anos. Antes disso, eu tive uma vivência no mundo corporativo, foram 18 anos trabalhando em recursos humanos de grandes empresas multinacionais. Então, comecei a minha trajetória bem novinha, lá na Ford, depois já em RH, depois trabalhei na PepsiCo, trabalhei na Avon, trabalhei na Unilever, e por último fui head de recursos humanos do Grupo Richemont, que é uma empresa do mercado de luxo, que aqui no Brasil tem algumas marcas conhecidas como a Montblanc, Cartier e tudo mais. E aí resolvi colocar em prática esse sonho que eu tinha, de colocar toda a minha energia no que eu realmente gosto de fazer, no que me brilha os olhos, que é desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. E foi aí que nasceu a Essentia, com o objetivo de contribuir sempre para que as pessoas, através da sua essência, se transformem, evoluam, né, se desenvolvam nas suas vidas pessoais e profissionais também. E comigo aqui hoje está a Regina Cesarini, que é uma parceira da Essentia também. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. A exemplo da Rê, eu também sou coach, gosto muito dessa parte de desenvolvimento humano, sou psicanalista também, então essa parte de desenvolvimento de pessoas é a parte que sempre me interessou bastante. Trabalhei durante muito tempo na Avon, os últimos 15 anos em RH, tanto em Talent Management como BP de RH, onde eu conheci algumas pessoas, entre elas a Renata, algumas que estão aqui, entre elas a Renata. E vai ser muito legal estar aqui com vocês hoje. Muito bom, obrigada, Rê. Bom, como vocês sabem, né, vários de vocês já nos acompanham há algum tempo, é sempre um prazer reencontrá-los nesses momentos. Já sabem que a gente gosta de fazer de forma bastante interativa, né? Então, de fato, é uma troca, é um bate-papo, é longe de nós a intenção de ficar aqui só falando, a ideia é ouvi-los bastante também. E quem puder e quiser abrir as câmeras, a gente adora ver as carinhas. O processo de comunicação, ele é bastante mais efetivo quando a gente tem o contato visual também. Então, agradeço a quem já está com as câmeras abertas e os demais sintam-se convidados, a gente vai adorar vê-los. E para começar o nosso encontro de hoje, eu já queria começar com uma interação, ouvindo um pouquinho de o que vem à cabeça de vocês quando ouvem falar de empatia, né? Às vezes existe um senso comum, mas para cada um é individual a percepção do que significa de fato a empatia. Quem pode compartilhar, por favor? Ou através do microfone, ou através do bate-papo, como vocês se sentirem mais confortáveis. Bom dia. Bom dia, Estela. Como vai? Oi, Estela, tudo bem? Tudo bom, ótimo. E vocês? Tudo Olha, eu vou bem, ter uma obrigada. reunião às 9 horas, então vou precisar sair quando for esse horário, tá bom? Não tem problema. Tranquila. Maravilha. Para mim, bom dia a todos. Para mim, empatia é você se colocar no lugar do outro. Acredito que seja isso, mais um pouquinho que vocês vão falar, mas o que eu entendo que seja isso. Excelente, Estela, obrigada. Exatamente, né? Se colocar no lugar do outro é um dos pontos bastante comuns que as pessoas têm como percepção sobre a empatia. Legal. Mais alguém quer fazer um comentário do que acha que é empatia? Como é que vê a empatia? Tem um ponto interessante do que é... Oi, Estela, por favor. Desculpa. Imagina. Eu penso também, não só se colocar no lugar do outro, mas sentir a sensação que o outro sentiria, né? Um pouco mais do que isso, não é isso? Legal, perfeito, Estela. Tem um ponto muito interessante desse comentário que você está fazendo, que é que às vezes alguns autores até falam disso, né? A gente já leu em vários lugares e eu e a Rê, a gente discute bastante sobre isso e a gente tem uma certa discordância quando alguns dizem se colocar no lugar do outro sendo o outro.
a gente não consegue ser outra pessoa, né? A gente consegue se colocar no lugar dele, imaginar como é que o outro se sente, como é que o outro pensa, tentar entender e compreender os valores, as crenças, né? O que leva o outro a pensar e a agir de determinada forma. Mas a gente não consegue ser o outro. Afinal de contas, cada um tem a sua história de vida, a sua experiência, a sua formação, as suas crenças, os seus valores, e isso faz com que a gente seja único, né? É muito difícil a gente achar que pode ser o outro. Então, a gente fala muito na linha do que a Estela trouxe, né? Que é se colocar no lugar do outro, é reconhecer, compreender e apreciar a forma como o outro se sente. Então, para que eu entenda como é que ele se sente, eu preciso tentar olhar pelo prisma dele. Não dá para eu olhar pelo meu. Porque pelo meu talvez não faça sentido aquilo que ele está dizendo, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, mas eu tenho que olhar pelo ponto de vista realmente do outro. E para isso a gente precisa escutar sem avaliação e sem crítica, né? A partir do momento que a gente começa a julgar, não tem espaço para empatia. Porque como é que a gente julga? Com base no que é verdade para a gente, no que a gente acredita. A empatia requer a verdade do outro. E se é a verdade do outro, não tenho como julgar. Então, para que eu exerça a empatia de fato, eu preciso conseguir escutar sem avaliar e sem criticar. Então, a gente fala que interessante, né, Rê, a questão do julgamento, que a gente sempre acha que não julga, né? A maioria das pessoas fala, não estou julgando. Não estou julgando, estou só comentando, estou só observando. E um ponto interessante que até aconteceu nesse fim de semana, e agora em épocas de redes sociais e tudo mais, esse julgamento ele fica muito mais claro. Ainda que algumas pessoas não achem que estejam julgando, estão apenas comentando. Então, nesse fim de semana, a gente teve essa morte repentina da Marília Mendonça, que acho que para todos foi uma coisa assim, bem triste, que independente dela ser uma excelente cantora, super nova e tudo mais, e uma morte muito dolorida, a gente imagina, né? E ela era muito amiga da Maiara e Maraísa, as duas irmãs lá que cantam, né? Que eram muito amigas. E aí houve um questionamento muito forte nas redes sociais, porque a Maiara, que ficou muito tempo lá no velório, e muito conhecida da família, ela ficou lá ao lado do caixão, tentando confortar, se é que a gente consegue confortar alguém no momento desse, mas tentando confortar principalmente a mãe da Marília Mendonça. E aí as pessoas começaram a comentar que onde já se viu, né? Ela estava lá com o rosto super sereno, dando risadas de vez em quando, que parecia que ela estava lá no automático e tudo mais. Então, ou seja, julgando e querendo que a pessoa agisse como ela. Se ela estava lá tentando confortar, ela ficaria lá chorando aos prantos, não ia confortar ninguém, né? E aí a própria irmã dela foi para as redes sociais no intuito de defender a irmã, falar que não, que cada um tem a sua forma de sentir. Mas isso gerou uma polêmica grande nas redes sociais. A gente vê uma coisa que deveria ser as pessoas estarem rezando para que, né, e orando pelos familiares, gera uma polêmica desse tamanho, porque as pessoas acham que ela não pode estar com o rosto sereno, ela teria que estar lá aos prantos. Então, ou seja, essa é a questão que a gente fala. Quando a gente observa, criticando, né, com avaliação e crítica, a gente está julgando. E quando fala, ela estava lá no automático, isso é colocar um rótulo nela também, né, que não está correto, né? Que a gente não conhece, né? Exatamente. Então, a gente julga sem perceber, muitas vezes, né? De forma inconsciente, a gente acha que é só um comentário inofensivo, mas, de fato, é uma avaliação, às vezes uma crítica, às vezes um julgamento, porque está baseado no que a gente acredita, que não necessariamente é a verdade para o outro também. Como o exemplo que a Rê trouxe, cada um tem a sua forma de sentir, né? A morte, o luto, e muitas vezes a ficha nem cai na hora, né? Às vezes a gente fica meio adormecido e a gente não tem consciência, às vezes, naquele primeiro momento do impacto, o que aquilo significa. E depois é que a gente desmorona, né? Passado o tempo que você vai entendendo o que aquilo de fato é real, e aí vem a reação posterior. Então, cada um tem o seu estilo. E aí que não dá para entrar o julgamento, né? Se a gente quer usar empatia, não dá para ter julgamento. E para que a gente consiga, né, usar empatia de fato, a gente precisa conseguir esvaziar a mente e ouvir, né, de forma integral. O que significa isso, né? A famosa atenção plena, que tanto se fala hoje em dia e que é um desafio gigantesco a gente conseguir fazer, né? Esvaziar a mente, não pensar em nada, não sentir nada, né? Estar focado 100% na conversa e no que o outro está trazendo. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco os 5 níveis de escuta que foi estabelecido aqui pelo Stephen Covey naquele livro dele, O Oitavo Hábito, que ele fala de níveis bem interessantes que a gente se identifica de uma forma ou de outra com cada um deles, né, em diferentes momentos da vida.
Então, o primeiro nível que ele traz é o nível em que a gente simplesmente ignora o que o outro está dizendo. Então, alguém vai falar com a gente e a gente não dá atenção, não... Só colocar aqui no silencioso por conta do ruído de fundo. A gente não dá atenção, a gente realmente não se importa, a gente está distraído fazendo outra coisa e ignora, muitas vezes nem responde. Então, esse é o nível mínimo de escuta, né? De fato, não existe escuta nesse nível. Depois do nível 2, esse é bem comum. Tenho certeza que vocês já se pegaram nessa situação, ou falando com alguém, ou ouvindo alguém, né? Que é a escuta falsa. O que é a escuta falsa? Imagina que eu estou aqui trabalhando no meu computador super concentrada, e aí chega a Rose para falar comigo, e aí me interrompe e fala, então, eu queria falar com você sobre um tema, e começa a falar. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? Pode falar que eu estou te ouvindo, e eu continuo aqui trabalhando. Essa é a escuta falsa, porque a gente não está ouvindo de fato. O nosso cérebro tem uma limitação que a gente não consegue ter foco em duas coisas ao mesmo tempo. Se eu estou com foco na atividade que eu estou executando, eu não tenho foco no que eu estou ouvindo. E vice-versa. Então, quando a gente fala, ou estou aqui no celular, né, e alguém chega e eu falo, pode falar que eu estou te ouvindo, mas eu não paro de fazer o que eu estou fazendo, essa é a escuta falsa. Parece que eu estou escutando, mas eu não estou de fato. E aí isso muitas vezes nos leva ao terceiro nível de escuta, que é a escuta seletiva. Essa escuta aqui é aquela em que, assim, fala que eu estou te ouvindo, mas eu não estou ouvindo nada, que eu estou trabalhando, mas de repente tem uma palavra ou uma frase que me chama a atenção. Aí eu paro tudo e aí eu falo, repete isso que você falou, né? Fala de novo, que é a escuta seletiva. Eu só ouço o que interessa. Ô, Estela, por favor. Você estava falando sobre a escuta falsa, né? Uhum. Muitas pessoas gostam de estudar escutando música. Uhum. Então, aí eu entro numa dúvida ali, né? Será que você consegue estudar realmente escutando uma música? Muita gente consegue trabalha escutando uma música e tudo mais. Então, você consegue conciliar esses dois tipos de escuta, né? Excelente, Estela. O seu exemplo é excelente, porque a gente não consegue ser multifoco, mas a gente consegue ser multitarefa. Então é assim, quando eu coloco uma música de fundo para trabalhar ou para estudar, eu não estou necessariamente prestando atenção na letra da música. Ela só está ali no ambiente, mas o meu foco está no que eu estou realizando. Agora, se eu parar para prestar atenção na letra da música, para cantar junto, para acompanhar, aí eu vou desviar o meu foco para a música e seguramente eu vou perder o foco no trabalho ou no estudo. Então, isso é o que a gente chama de multitarefa. Dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo lavar louça e escutar música. Por quê? O foco está em um e o outro compõe o ambiente. O foco é que a gente não consegue. Por exemplo, eu estou analisando uma planilha e alguém está falando comigo. São duas atividades que requerem foco. E aí o cérebro não dá conta de fazer as duas ao mesmo tempo. Porque não é só algo que está no segundo plano, né? Num plano de fundo. É algo que realmente requer a minha atenção. E aí, para dar atenção, é uma coisa por vez. A gente não consegue dar atenção para duas coisas simultaneamente. Tá bom, obrigada. Tá bom? Imagina. Obrigada. Muito bom. Aí a gente chega no quarto nível, que aqui já é um nível bastante avançado de escuta, que é a escuta atenta, né? Aqui eu estou, de fato, ouvindo o que o outro está dizendo, eu estou conectado, não estou dividindo a minha atenção com uma outra atividade, eu estou conectado no que ele está dizendo, estou ouvindo tudo o que ele está dizendo. Mas o suprassumo da escuta é a quinta, que é a escuta empática. Aqui sim é onde a gente fala de esvaziar a mente dos sentimentos, é escutar o outro, é não ficar elaborando qual é a resposta ou o comentário que eu vou fazer quando ele terminar de falar, porque muitas vezes é isso que acontece, não é? Quando alguém fala com a gente já está maquinando aqui o que eu vou dizer depois, como é que eu vou responder a isso, né? Ou está pensando em outra coisa, qual que é a próxima reunião que eu tenho, a próxima tarefa que eu preciso executar. E isso tudo atrapalha, obviamente, o nosso foco. Então, na escuta empática, é esse dificílimo, desafiador exercício de não pensar em nenhuma dessas coisas e, de fato, estar simplesmente aberto a ouvir o outro. A ponto de conseguir entender e se sensibilizar com os sentimentos, com o pensamento do outro, é compreender o que, como, por que a pessoa pensa e age daquela forma. É tirar todo e qualquer julgamento, e esse é um grande desafio, porque, como a Rê comentou, a gente não percebe que a gente julga o tempo inteiro, né? E então a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí prestar atenção não só ao que a pessoa está dizendo, mas a tudo que compõe aquilo que vem com a fala, né? Que é o tom de voz, a linguagem corporal.
porque às vezes a pessoa não expressa verbalmente uma insatisfação, né, uma raiva, uma tristeza, mas se você estiver com a escuta empática, estiver atento ao todo, você vai perceber que às vezes o tom de voz não condiz com o que ela está dizendo. Está falando, não, eu estou super feliz, assim, então num dia bem animado, você fala, não combina muito a forma com o quê, né? E aí você tem uma sensibilidade mais aguçada para perceber que talvez tenha algo ali que requeira um pouco mais de atenção. Se a gente está com a escuta seletiva ou com a escuta atenta, a gente acaba não percebendo isso. E Rê, o quanto que tem sido difícil, ainda mais difícil, né? A gente praticar os níveis, até atenta fica difícil nessa época toda de pandemia e que a gente está tendo muito mais contato através de, como a gente está agora aqui, né? Então a gente vê o rostinho da pessoa, tá? Então a gente consegue até ver que a pessoa está falando não e balançando a cabeça que sim, isso a gente consegue, mas não consegue ver o todo. E também em reuniões, tal, que você participa da reunião e aí você está fazendo outra coisa, porque você já desviou o assunto, você está com foco em outro lugar. E a pessoa fala, e aí, o que você acha, Renata? E aí você fala, E aí vai da improvisação de cada um, né? Mas o quanto isso fica difícil, a gente vê que até uma escuta atenta é difícil. Imagina a empática, né? Onde você tem que estar realmente focada naquela pessoa que está ali, uma carinha ali na frente, né? E você não está vendo, não pode realmente estar tão próxima dela, né? E essa é uma das razões pelas quais também a gente sempre convida as pessoas a abrirem os vídeos, né? As câmeras. Por quê? O processo, a comunicação visual, ela diz muito, porque às vezes a pessoa está quietinha, ela não levanta a mão para dizer eu tenho uma dúvida ou eu não concordo, né? E pensa numa reunião de trabalho, para quem é líder especialmente, com a sua equipe, todo mundo com a câmera fechada. E aí, às vezes, você passa uma mensagem por muito tempo e você não tem nenhuma devolutiva se aquilo está fazendo sentido ou não. Muitas vezes a pessoa não precisa dizer que está fazendo sentido verbalmente, mas pela carinha você percebe, né? Ou porque a pessoa faz um sinal de concordância, ou porque faz uma cara meio assim, de que não entendeu. E aí você consegue captar isso para poder voltar, esclarecer, discutir de uma forma mais detalhada. E sem o contato visual, a gente perde muito do processo de comunicação. Além do que, impacta nesse outro ponto que a Rê disse também. Já é difícil a gente manter a atenção ali naquele momento do que a gente está fazendo. Quando a gente está com a câmera fechada, então, o nível de distração que a gente pode ter, ele é ainda maior, porque não tem ninguém me vendo. Então, eu resolvo achar que eu estou ouvindo, mas aí eu faço outra coisa em paralelo, eu respondo um e-mail, eu brinco com o cachorro, né? Eu dou atenção para o filho, para o marido, para alguém que está em casa, para a esposa, e aí isso gera mais distrações. Naturalmente, quando eu estou trocando o contato visual com alguém, eu acabo me restringindo mais a essas outras distrações que acontecem. Ou olhar uma mensagem de WhatsApp que chegou, uma informação numa rede social, enfim, isso acaba sendo bastante comum quando a gente não está sendo visto, né, por ninguém. Então, para quem ainda está nesse mundo bastante virtual, seja em reuniões, né, em treinamentos e etc., sempre que possível manter o contato visual, que já é parcial, como a Rê disse, porque a gente só vê o rosto, né, a gente não vê o restante, então perde um pouco da linguagem corporal, mas ajuda muito a gente ter o contato visual, conseguir ver as expressões faciais, deixa o processo de comunicação bastante mais fluido, né? Funciona bastante melhor, até para a gente perceber quando o outro não está bem. Como é que eu, como líder, muitas vezes, percebo que alguém da minha equipe não está bem, se faz 1 ano e meio, às vezes, que a gente não se encontra presencialmente. Às vezes, só pelo áudio fica difícil, ou só por mensagem de texto ou por e-mail, fica muito difícil. Vendo a pessoa, né, e tendo já um histórico, conhecendo como aquela pessoa muda muito a perspectiva. A gente consegue perceber até para poder usar da empatia, né, se sensibilizar, compreender o momento e tentar ajudar de alguma forma. Faz sentido isso? Conseguiram se identificar aqui em alguns desses níveis? Quais ou qual vocês acham que são os mais frequentes da gente encontrar nas relações aqui, pensando nos 5 níveis de escuta? Queria ouvi-los um pouquinho. O que vocês mais percebem acontecendo, especialmente no mundo corporativo? Penso que a escuta seletiva ela é muito frequente, até nas relações pessoais, né, atualmente. E a escuta falsa também, ela é muito recorrente. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito de um ponto, as RCs.
por mais que a gente se esforce, é um grande desafio mesmo a escuta empática, né? Mas em algum momento, às vezes as circunstâncias permitem que a gente tenha uma escuta empática, né? E a gente também está se treinando para isso. Mas, apesar de termos uma escuta empática e esvaziarmos, digamos assim, a mente, nos livrarmos dos julgamentos, como discordar empaticamente? Porque, às vezes, com tudo isso, né, passamos pelos melhores filtros, a gente não concorda. Como discordar empaticamente? Eu gostaria de ouvir vocês. Excelente o seu ponto. É excelente, Adriana. A gente vai chegar nesse ponto, Adri. Mas que usar a empatia não significa que eu concorde com tudo que a pessoa diz, né? Significa que eu simplesmente compreendo que ela tem uma visão diferente da minha e que eu respeito isso, mas que eu tenho todo o meu direito de discordar, né? Não significa em absoluto que porque eu vou usar da empatia eu tenho que concordar com o que a pessoa diz. Eu posso ter um ponto de vista completamente contrário àquilo, mas eu respeito, obviamente, que a pessoa pense diferente. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Adriana, do conceito da empatia assertiva, né? Porque, às vezes, a gente usa tanto da empatia que a gente não consegue ter uma conversa mais difícil, que a gente não consegue discordar. Acha que tem que concordar com tudo, porque senão eu vou ser antipático, ou não vou ser empático, ou o outro vai ficar chateado, e a gente não consegue fazer as conversas. Então, excelente o seu ponto, a gente vai falar mais dele um pouquinho mais para frente, tá bom? Pessoal, Obrigada. uma outra coisa que eu gostaria de colocar é essa questão do julgamento, que eu acho que quando a gente toma consciência dos nossos preconceitos e das nossas vivências, facilita a gente entender que o outro teve uma vivência diferente, que o outro teve uma criação diferente, e é que a gente não vai conseguir não julgar. Não ter esse pensamento de julgamento porque a gente viveu uma história diferente, mas ter consciência dos nossos preconceitos e não externá-los ou não agir baseado neles, né? Excelente, Renata. Um dos pontos fundamentais, né, que a gente vai abordar mais para frente, falando de como é que a gente aprimora a nossa empatia, o primeiro deles tem a ver muito com o autoconhecimento, que é isso, né, ter consciência dos nossos preconceitos, dos nossos vieses, né, inconscientes, de quais são os nossos valores, as nossas fortalezas, onde é que a gente pode escorregar, porque é isso que vai nos ajudar a ter um comportamento, né, às vezes uma ação, uma reação, fazer um comentário diferente. Se a gente não tem essa consciência, a gente acaba indo muito no piloto automático e acaba tendo ainda mais dificuldade para usar da empatia no nosso dia a dia. Então, essa consciência, ela é fundamental. Obrigada, Renata. Muito bom. E aí a gente fala dos obstáculos, né, Rê, para a empatia. Tem algumas coisas que a gente não percebe, mas que atrapalham muito a gente usar a empatia no dia a dia. É isso, a gente separou aqui os 6 principais obstáculos para a empatia. Então, a gente vai falar sobre cada um deles separadamente, mas só para dar um spoiler, vamos assim dizer, né? Então, o julgamento, que a gente vai falar mais, que vocês mesmos trouxeram a dificuldade que é, uma coisa tão simples, o quanto a gente vê isso, inclusive, no mundo virtual. Aconselhar, nem sempre a pessoa está falando com a gente, espera um conselho, então a gente, às vezes, ela só quer ser acolhida. Competir, e a gente vê que essa questão de competir, às vezes, até para competir, para ver quem sofre mais. Então, a gente vai dar alguns exemplos. Encerrar o assunto, interrogar, ou seja, fazer muitas perguntas sobre o tema. Então, ou seja, a gente não está ali fazendo uma sessão de coaching, nem usando o método socrático para usar. Mas por quê? Mas por quê? Mas porque não é o fato, né? Isso não é ser empático. E corrigir, ou seja, entra um pouco do julgamento, porque você vai usar o que você pensa daquilo que a pessoa está falando para corrigir a fala dela. Você não consegue corrigir a fala, você até consegue, mas você não consegue corrigir o sentimento que ela está trazendo o que ela está trazendo para a gente e está deixando de ser empática, porque você está querendo trazer ela para o seu lado, como você pensa. Quando a gente fala de o que vocês trouxeram de julgar, então tem alguns exemplos aqui que a gente quer trazer. Então, eu digo assim, eu estou fazendo uma avaliação de uma certa pessoa e falo assim, o Roberto é um grosso. E baseado em quê? Estou falando que o Roberto é um grosso. Porque eu observei que ele me escreveu um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp totalmente em caps lock. Então, como que ele está gritando comigo o tempo todo? Ele é um grosso. Só que a gente já soube de situações onde a pessoa estava com a tecla do caps lock travada. Ela não conseguia e não tinha nem percebido isso. E também quantas pessoas
se integraram, né, digitalmente mais recentemente e ainda não têm todo esse domínio. Então, pessoas mais idosas, tal, que tiveram que aprender na marra, né, não nasceram já com a tecnologia de ponta, e elas não sabem que escrever em caps lock é estar gritando. Então, ou seja, o cuidado que a gente tem que ter para, com a base numa observação pequena, já colocar um rótulo na pessoa, que é o grande vilão da empatia, um rótulo. Um outro exemplo da avaliação, ela sempre se atrasa. Então, a Renata sempre se atrasa. E mais em quê? Porque nas últimas 3 reuniões, ela se atrasou. Não importa se ela justificou ou deixou de justificar, mas como nas últimas 3 reuniões, de trocentas reuniões que a gente fez, ela se atrasou, eu me apego a esses últimos acontecimentos para fazer um julgamento e dar um rótulo para ela. Ela vive atrasada. E coisas que a gente fala, às vezes, de maneira não tão inconsciente, mas de maneira muito rápida. A gente faz um julgamento tão rápido que já coloca um rótulo. Esse eu acho que vocês já devem ter ouvido algumas vezes a pessoa falar, né? Você não se importa comigo. Eu deixei um recado e você não retornou a ligação. Não importa se eu deixei o recado há 1 hora ou há 2 dias. Não retornar a ligação é porque você não se importa comigo. E, às vezes, realmente, a pessoa teve uma série de problemas e, às vezes, ela não se importa mesmo, mas não é só com base, não deixou recado e não retornou a ligação que você já vai dizer que ela não se importa contigo. Então, sempre a gente vai usar a empatia para entender melhor o que aconteceu. O Pedro é um péssimo jogador de futebol. Eu estou dizendo que ele é um péssimo jogador de futebol porque, ainda que ele em 10 partidas, ele não fez nenhum gol. De repente, ele nem é atacante, nem é centroavante, nem nada, mas eu espero que ele faça gol em toda a partida. Ou realmente ele deveria marcar gol, mas não fez nas últimas partidas. Mas quantas outras partidas ele foi decisivo para que aquele time, o time dele continuasse no campeonato, vivo no campeonato. E a gente sempre vai para o caminho mais fácil, né? O cara não joga nada e esquece tudo que ele fez antes, né? Eu acho que tem um ponto aqui, né, Rê, que diferencia muito a avaliação da observação, que a observação está sempre baseada em fatos e dados, né, no que é concreto e que é indiscutível. Quando a gente fala o Pedro não marcou nenhum gol nos últimos 10 jogos, isso é um fato, não tem como discutir sobre isso. Se ele é um péssimo jogador ou não, entra uma subjetividade que é a minha avaliação. Eu posso achar que ele foi que ele é um ótimo jogador, mas que ele não teve a oportunidade de fazer nenhum gol nos últimos 10 jogos, por N razões que possam ter sido o motivo disso, né? Então, tudo que entra e que pode dar margem para discussão, provavelmente é porque a nossa avaliação está presente. Então, quando a gente, de fato, quer tirar o julgamento, a gente precisa se prender aos fatos. E o fato é o que é concreto e que não tem discussão com relação àquilo, né? Escrever um caps lock é um fato. Que ele é um grosso é a minha interpretação do fato dele ter escrito em letras maiúsculas, né? Que talvez outra pessoa nem tivesse percebido, nem se importasse. Então, todas as vezes que a gente sai do fato ou sai do dado mais concreto, é porque a gente está colocando a nossa avaliação. E isso acontece o tempo todo. Acontece muito. E um outro ponto também é a gente avaliar o filme e não a fotografia. Ainda no exemplo do Pedro como jogador de futebol, se a gente avaliar, por exemplo, a foto do último jogo, é uma coisa. Se a gente avaliar toda a atuação dele no campeonato, é outra. E ele realmente a gente pode chegar à conclusão que ele não é um bom jogador, mas avaliando o todo, tendo os fatos concretos. E normalmente a gente não faz isso, né? A gente usa o último. Isso a gente fala muito em avaliação de desempenho de pessoas, né? A gente sempre avaliar o filme da pessoa e não só a fotografia, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outro obstáculo que a gente vê muito é aconselhar. Nem sempre a pessoa está buscando um conselho. Às vezes ela pode até estar buscando, mas aí cabe a gente perguntar a ela se ela quer algum conselho, se ela precisa de algo. Mas aqui a gente vai dar um exemplo para vocês. É assim, então a pessoa chega para você e fala assim, eles nunca me chamam para almoçar com eles. Eu sempre acabo almoçando sozinha na mesa do escritório. E aí eu vou aconselhar essa pessoa, porque eu acho que ela está se sentindo desprestigiada. E o conselho que eu dou para ela é esse, ó. Eu já falei para você 1000 vezes para deixar essa gente de lado. Eles devem ter inveja de você porque você é super bem-sucedida. Então, ou seja, que empatia que eu estou usando, ou seja, que falta de empatia que eu estou usando. Porque o fato das pessoas não me chamarem para almoçar não necessariamente significa que eles têm inveja de mim, pode significar uma série de coisas. Então, eu tenho que tentar entender o que a pessoa está sentindo com aquilo, se ela já conversou com ele, se teve alguma situação.
Mas a gente, às vezes, vai no automático, fala assim, esse pessoal é tudo invejoso mesmo, deixa para lá, segue a sua vida. Então, a gente toma muito cuidado com o que a gente fala, porque realmente as palavras a gente sabe que elas doem mais do que uma pancada, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E a história do conselho, eu acho que tem muito a ver, né, Rê, com o fato de que a gente acha que a gente tem que resolver tudo, né, o problema das pessoas. Tem um livro, inclusive, que eu li há muitos anos atrás, eu preciso reler, inclusive, para ver se eu tenho a mesma percepção sobre ele hoje. Mas eu lembro muito do título que dizia, você não tem que resolver tudo. E esse é o ponto de quando alguém vem fazer algum comentário, vem se queixar de algo, a gente naturalmente acha que a gente precisa ajudar essa pessoa a resolver o problema. E como a Rê disse, às vezes ela só quer se sentir acolhida e ouvida. Ela não quer nenhum conselho, até porque ela já tentou 1 milhão de outras coisas para tentar resolver. E ela está exausta de discutir aquilo, ela nem quer falar sobre aquilo, não quer ouvir conselhos sobre aquilo. Ela só quer desabafar. E a gente sempre cai na tentação de achar que tem que resolver, tem que ajudar a resolver, e aí sai dando conselhos que ou não tem fundamento, ou que talvez funcione para a gente, mas não necessariamente funciona para o outro, né? Então, normalmente, o conselho vai do lado oposto da empatia. Até porque o conselho eu vou usar o meu modo de pensar, né? As minhas crenças, porque eu não deixaria a pessoa me chamar para almoçar, eu não levaria para o lado pessoal, mas a outra pessoa está levando para o lado pessoal, então é difícil a gente aconselhar. Exato. Competir, como eu falei agora há pouco, pode ser até uma competição para o lado negativo, mas vocês já devem ter presenciado situações onde, um exemplo bem facinho que acontece no dia a dia, eu chego para a Adriane e falo assim, Adri, tive uma dor de cabeça ontem, ela fala assim, você não sabe o que é ter dor de cabeça, eu vivo com enxaqueca, fui parar até no hospital. Então, ou seja, por que a gente tem que competir até para algo que não é positivo? É da natureza, né? A gente querer sempre ser melhor? Não, a gente não está sendo empático. E aí está um exemplo bem claro. Então, eu chego e falo assim, Dri, nossa, meu dia está sendo péssimo, estou esgotada. Aí eu recebo uma resposta, né? Você acha que seu dia está sendo péssimo? Isso porque você não ficou até agora, como eu, aguentando o meu chefe reclamar de tudo. Isso sim é um dia péssimo. Ou seja, o dia péssimo, para mim, foi causado por uma série de situações em que eu determinei que ele está sendo péssimo comparado com outros dias que já foram melhores. Mas não é igual ao da outra pessoa. E por que a gente tem que dizer que o nosso dia é pior que o dela? Por que a gente não pode simplesmente acolher aquilo e até tentar entender? E se for o caso, a pessoa precisar de ajuda, a gente até oferece. Mas a gente quer competir. E também o competir vai para o lado positivo também, né? A pessoa fala assim, eu fui para a Europa 3 vezes. Quantos países você conheceu? Eu já conheci 8. Eu conheci 16. Ou seja, isso não agrega para a empatia, né? Então, isso a gente não faz porque está querendo competir. A gente tem que só ficar atenta para que isso não acontece, porque de livre, vamos dizer assim, a gente, tirando esse lado inconsciente, a gente não faria isso de maneira consciente. Às vezes é automático. Então, só estar atento, é uma coisa para a gente ficar mais atenta. Encerrar o assunto também é interessante, é um obstáculo bastante interessante da gente olhar com cuidado, porque às vezes a gente faz isso sem perceber. Então, a pessoa traz uma situação para a gente já ouviu muitas vezes e não quer ouvir de novo aquilo. E tem gente que é assim, que está numa situação que ela não consegue sair, mas ela quer sempre conversar porque ela quer ser acolhida. Então, chego para a Alicia e falo assim, você não vai acreditar o que o Rodrigo fez hoje. Ou melhor, a Alicia chega para mim e fala, você não vai acreditar no que o Rodrigo fez hoje. Aí eu falo para ela assim, não, pode parar. Esquece esse Rodrigo, toca a vida. Pô, esse cara já deu o que tinha que dar, né? Deixa isso para lá. E ainda continuo, fala, se anima, você se anima, né? No caso, ela falou para mim, Regina, se anima, não se sinta mal. E ainda complemento com a chave, né? Com a cereja no bolo, fala assim, cadê o sorriso no rosto? Cadê? E faço ainda o sinalzinho do sorriso. Então, ou seja, a pessoa tem uma situação que é uma situação desconfortável para ela, que ela já trouxe algumas vezes, às vezes acontece isso. E você já fez de tudo e não aguenta mais a pessoa falar daquilo. Mas agrega ter uma conversa dessa. Se ela está trazendo isso para você, mesmo que ela não esteja pedindo a sua ajuda, não agrega dizer para deixar o Rodrigo para lá. Porque realmente ela já deve ter tentado isso. Ela tem situação mal resolvida com ele, né? E no final ainda pedir para ela não se sentir mal e sorrir, é porque você quer se sentir bem, não ela. Porque se ela ficar com esse chororô, você vai se sentir mal, né? Outro obstáculo que acontece, que a gente falou um pouquinho, é a questão de você
ficar interrogando. A pessoa te traz uma situação e você fica fazendo muitas perguntas. Então, você fica fazendo, mas por que isso? Já fez aquilo, já fez outro? Não sei se é o caso. Então, a gente tem que avaliar muito cuidadosamente como a gente responde a essas situações. Eu falo, estou muito chateada hoje. Sinto que, por mais que eu me esforce, nunca é suficiente para solucionar de vez esse problema. Então, ela está no meio de uma situação, porque ela está tentando fazer de tudo. E aí, a pessoa que está me ouvindo fala assim, como foi que isso começou? O que você já fez para tentar resolver? E aí começa a fazer quase que uma sessão de coaching, que não é o caso. A gente está falando aqui de empatia, né? Que faz parte, né, da comunicação, tanto coaching como empatia faz parte de uma comunicação efetiva. Mas não é isso que a pessoa está esperando, que você faça 1000 perguntas. Você tem que entender melhor o que está acontecendo e no que você, se a pessoa precisa da sua ajuda, você oferece. Mas não já chegar fazendo 1000 perguntas, né? Corrigir é a questão de corrigir o sentimento que a pessoa está tendo. Como é que eu consigo corrigir e falar, você está sentindo errado? Se a gente fizer esse comentário, a gente mesmo vai perceber que não dá para falar, né? Ah, eu estou sentindo uma tristeza aqui no meu peito, você está sentindo errado. A gente não pode falar isso, certo? É a mesma coisa de usar isso na empatia. Então, no exemplo que a gente traz aqui, a pessoa traz uma situação em que ela está... Você vai colocar aí, Rê? Só para as pessoas acompanharem. Já tá, Rê, acho que está com delay para você. Está com delay, desculpa, estava com delay para mim. Então, você acha muito natural que eu faça tudo para você, né, Paty? Você acha muito natural que eu faça isso tudo para você. Fico imaginando o que você faria sem mim. Muito comum esse tipo de conversa entre marido e mulher, né? E aí, no caso, o marido responde, isso não é verdade, eu valorizo o que você faz por mim. Sim, se valorizasse, provavelmente está valorizando da forma errada, porque eu não estou percebendo essa valorização. Mas ele dizer, sim, eu valorizo, não faz com que eu me sinta. Então, eu tenho que entender o que é valorizar. Então, aquilo que a gente fala. Ah, valorizar é dar um tapinha nas costas, valorizar é agradecer aquele pequeno gesto que a pessoa fizer, valorizar é trazer flores de vez em quando, ou seja, cada um tem... Por isso que a gente precisa tanto entender o que é o autoconhecimento do que eu sou, do que eu penso, do que eu valorizo, como também para outra pessoa. Isso vale muito para pessoas que se conhecem, estão no dia a dia juntos, ou equipes, ou marido e mulher. Mas pessoas que a gente não conhece, a gente consegue ser empático também, talvez não da mesma forma com alguém que a gente já conhece. Mas é muito comum, né, a gente já trazer e falar, você não liga para mim, você não me traz flores, então, o cara nem sabia que você gostava de ganhar flores, talvez você está cobrando. Então, eu acho que a gente tem que deixar sempre muito claro o que é que está trazendo, qual é a situação que está envolvida ali, né? E a pessoa responder que sim, eu valorizo, não traz um benefício para a conversa. E isso acontece nos pequenos detalhes, né, Rê? Eu tenho um exemplo prático que aconteceu com a minha filha semana passada na escola. Ela chorou na escola, enfim, por alguma razão, sempre gostou de ir para a escola, mas tem dado um pouquinho de trabalho, chorou na escola. E a professora, no intuito de ajudar, falava para ela, para de chorar, Ana Luísa, você não tem motivo para chorar. Você não tem motivo para chorar, não é nada empático. Claro que ela tem algum motivo, que a professora talvez não soubesse qual era, mas que ela tinha algum motivo, ela tinha, né? E aí, o que você causa no outro quando você faz esse tipo de comentário? Quantas vezes nós já não fizemos isso, né? Para, você não tem motivo para reclamar, sua vida é ótima, você tem emprego, tem casa, tem família, né? A gente não usa da empatia para tentar entender por que a pessoa está se sentindo mal, mesmo tendo casa, emprego, família, etc. Né? Então, no ponto de vista da professora, quando ela fez aquele comentário, ela não tinha motivo para chorar. Seguramente, na cabecinha dela, ela tinha algum motivo. Então, quantas vezes a gente não dá essas escorregadas, né? No dia a dia, seja nas relações pessoais, seja nas profissionais, mas de fazer comentários em que a gente tenta corrigir o que o outro pensa ou o que o outro sente, com base no que a gente acredita. Eu olho para essa situação e acho um exagero a sua reação. Mas não é um exagero no ponto de vista do outro. Ele tem alguma razão para achar que aquilo é inadequado, né? Então, quando a gente fala dessa empatia que a gente acha muitas vezes que exerce, né, Rê, com todos esses exemplos que a Rê trouxe, quem nunca, né, fez esses tipos de comentário, achando que estava sendo empático e, na verdade, isso são obstáculos para a empatia, né? Porque a gente vai tentando colocar no outro o nosso ponto de vista, o nosso conselho, a nossa forma de ver quando a gente tenta corrigir. Isso tudo é o oposto do que é a empatia. Então, a gente às vezes se acha empático, mas a gente está longe disso. E aí, só complementando, não, fazendo um comentário jocoso em cima da história da sua filha, no passado, a resposta que não a professora, mas uma mãe diria, seria assim,
para de chorar, senão eu vou te dar motivo para chorar. E esse vou te dar motivo para chorar era dar uns tapinhas bem dados, que daí você chorava com motivo. Ou seja, vai chorar com razão, né? Com razão. Era falta de empatia da mesma forma e a gente usava de algo totalmente desnecessário. Ou seja, falava assim, ok, eu só posso chorar quando eu apanho, então tem cabimento, né? Exato. E a questão de que você também trouxe no mundo corporativo, quantas pessoas são diferentes e a forma que a pessoa fala comigo, do meu trabalho, eu posso levar para o lado pessoal. Esse relatório que você me entregou tem algumas coisas que eu gostaria de alinhar contigo, não ficou tão bom. Pronto, eu não presto, eu não faço nada direito. É o pensamento de alguém que tem esse lado, né, de levar tudo para o lado pessoal, que está mal resolvido em algumas coisas. Quando outra pessoa fala assim, ok, qual que é? E vamos na prática, né? O que está errado e vamos corrigir. Mas no dia a dia a gente fala assim, é cheio de mimimi essa pessoa, tanto na vida profissional como pessoal. Eu não posso falar nada para ela que ela já vem com mimimi. Então, ou seja, o mimimi ficou muito, né, famoso nos dias de hoje e a gente tem que entender que o mimimi, de acordo com o que eu penso, de acordo com as minhas crenças, mas para a pessoa aquilo é algo muito sério. Exato. Oi, Adriana, por favor. Se me permitem, eu acho que entra lá no quesito julgamento também um obstáculo aí dentro do quesito julgamento, que é quando a gente leva para a escuta a bagagem de que alguém já nos passou sobre alguém. Por exemplo, a Paty me descreve uma pessoa, eu já guardo aquilo ali, por mais que eu me esforce em ter a minha própria impressão, percepção, eu levo, né? Então, eu acho que também é um obstáculo aí dentro do quesito julgamento que é desafiador. Por mais que a gente se esforce, parece que fica um pouquinho de tudo que alguém nos passou sobre outra pessoa, né? Exato. É só isso. Perfeito, Vocês me fizeram pensar nisso. Fica influenciado já, né? Isso é muito interessante, porque a gente ouve, né? A gente vê, tanto no nível pessoal como no profissional, as pessoas trazerem situações que viveram com tal pessoa e já rotular aquela pessoa que ela é sempre mal educada, que ela responde mal, que ela nunca responde a tempo as questões, e você já vai com esse pré-conceito. E aí você já vai conversar com a pessoa esperando esse tipo de comportamento por parte dela, que ela pode ou não ter contigo, mas a gente já vai esperando o pior dela, né? Então, melhor aí sem expectativa nenhuma, que aí tudo que vier é lucro? Não, não é assim também que a gente pode ser, né? Mas é importantíssimo, porque a gente isso acontece muito e a gente não percebe. E a Rê vai falar mais disso lá na frente, um pouquinho mais à frente, mas aí por isso que é importante a questão do autoconhecimento e também do tanto quanto você puder conhecer melhor as pessoas que estão à sua volta. Então, quanto a gente puder trazer isso para entender o que a pessoa entende por reconhecimento, usando o exemplo anterior, e o que eu entendo por reconhecimento, já vai dar menos conflito, né? E aí, como é que a gente responde com empatia, né, Rê? Já que tudo isso que a gente falou não são exemplos de empatia, como é que a gente responde com empatia? Vamos ver aí os exemplos que a gente trouxe para vocês. Então, você já deve ter ouvido isso, né? Então, eu falo para você não é dono da verdade numa situação. Como seria alguém quer arriscar dizer como seria responder isso com empatia quando alguém chega para você ou você acaba ouvindo isso, né? Você não é dono da verdade. Como é que a gente é empático frente a um comentário como esse? Difícil, né? Mas a gente já falou e já ouviu isso, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa está dizendo para a gente assim que... Oi? Desculpa, alguém está falando? Não, acho que era um vídeo de fundo. Então, quando alguém está dizendo para você que você não é o dono da verdade, que você está tendo uma divergência de opinião, isso é fato. Você está falando uma coisa, a pessoa pensa outra, está numa discussão. Então, uma forma empática de dizer isso, em vez de dizer você não é o dono da verdade, seria, olha que bonita, você está se sentindo frustrado porque gostaria que eu admitisse que há outras maneiras de interpretar esse assunto? É fácil, na hora que você está na discussão, responder desta forma, de maneira empática, ou simplesmente dizer, você não é dono da verdade? Não, não é. Mas se a gente quer aprender a ter relações mais produtivas, relações que realmente são sustentáveis, a gente tem que fazer alguns esforços. E a hora que a gente vê, nossa, daí é coisa de novela, coisa de treinamento, como é que eu vou no dia a dia, no momento da emoção que está pesando, falar assim, exatamente isso, tirar a emoção. Aquela emoção que vem assim, de indignação, do que quer que seja, tirar um pouco dela e falar de uma maneira mais racional neste momento, né?
E questionando daí, sempre, né, Rê? Não afirmando. Portanto, que vem aqui ponto de interrogação, estou tentando entender o que você está querendo dizer com você não é dono da verdade. O que está por trás deste comentário, né? Isso é a escuta empática, eu tentar entender o que está além das palavras. Como é que ele está se sentindo, né? E aqui a pessoa interpretou como você está se sentindo frustrado, porque quer que eu admita que existem outras formas, né? Ou seja, eu não sou dono da verdade absoluta. Então, é você tentar entender o que está por trás do comentário, às vezes muito direto, muito simples, né? Muito objetivo que veio, mas que obviamente está carregado de emoção. É um treino, né, gente? Vamos combinar que não é nada fácil e que quantos de nós, em quantas situações, consegue ter uma resposta como essa, né? Ou a gente acaba caindo lá nos obstáculos que a gente falou antes, achando que aquilo é empatia. Mas é um exercício, assim, muito desafiador, mas que muda muito as relações quando a gente consegue, né, exercitar dessa forma. Muda. E o detalhe é que quando você fala você não é dono da verdade, normalmente a gente fala isso para aquelas pessoas que se expõem muito a sua opinião. Então, aquelas pessoas que a gente brinca que sempre tem uma opinião sobre tudo e que tentam influenciar a gente a achar que aquela é a verdade absoluta. E sempre daquela questão, a sua verdade não é a minha verdade. E uma terceira verdade, a verdade absoluta, não. A verdade vai de acordo com o que você acredita. Então, não dá para dizer que a verdade do outro não é a minha. Cada um tem a sua verdade, né? Outro exemplo é, eu estou furiosa com meu marido. Ele nunca está perto quando eu preciso dele. Então, eu chego para ele e falo isso, né? Estou furiosa contigo, porque você nunca está perto quando eu preciso de você. Está sempre ausente. Então, quando a pessoa fala isso para você, você poderia dizer, se você acha, você está me dizendo que você gostaria que ele ficasse mais próximo do que ele costuma estar, se gostaria que ele ficasse mais tempo em casa, você já conversou sobre isso com ele? Porque a gente normalmente vai no automático, dizendo assim, você nunca está em casa, como exemplo da pessoa que está sempre atrasada. Ele esteve atrasado em algumas reuniões, mas não para tudo, né? Então, a gente tentar deixar mais claro, é a mesma formato de falar do feedback, de uma maneira pontual, mas dizendo o que está acontecendo aqui. Quando a gente deixa o negócio chegar num ponto que a gente não consegue mais dar exemplo do que é nunca estar em casa, a gente já passou do ponto. Então, a gente tem que sempre ir tratando no dia a dia, de maneira pontual. Muito bom. Legal. Só para então, caminhar aqui para o nosso encerramento. Mas como que a gente aprimora tudo isso, né? É isso. Eu vou passar aqui rapidinho, que já deu o nosso horário, não quero tomar mais tempo de vocês, né? Mas algumas dicas de como a gente pode observar e aprimorar mais a empatia. Então, como a gente já mencionou, né? A questão do ampliar o autoconhecimento, tentar identificar a necessidade e a expectativa dos outros, sendo genuíno e fazendo perguntas para entender melhor, mais perguntas do que respostas, né? Mais perguntas do que conselhos, para a gente, de fato, tentar entender a perspectiva do outro. Essa é uma dica simples, mas que ela é muito poderosa, que é observar a quantidade de tempo que a gente passa falando e ouvindo. Às vezes a gente mais fala do que ouve. Se a gente quer usar da empatia, a gente precisa mais ouvir do que falar, né? Precisa, de fato, se abrir para ouvir o outro. Parar, ouvir e refletir sobre o que a gente ouviu antes de oferecer a nossa opinião. Como a Rê falou, tem gente que tem opinião para tudo, né? Não pode estar numa situação que já sai dando sua opinião, falando a sua ideia, e tem sempre um comentário para fazer. Normalmente é bem-vindo, mas será que em todas as situações? Será que no momento que a pessoa está só desabafando, você precisa expressar a sua opinião? Ou melhor seria só acolher, né? Dedicar tempo suficiente para se conectar com as pessoas num nível mais profundo, né? Mesmo no trabalho, sempre que a gente puder se conectar com questões além do trabalho, isso ajuda a exercitar mais a empatia, né? Falar sobre amenidades, viagens, filhos, família, enfim, a gente encontra pontos de afinidade, e a afinidade ajuda bastante a gente a exercitar a empatia também. Bom, praticar a escuta empática, que a gente já falou, não julgar, cuidado com a linguagem corporal, porque às vezes eu controlo tudo que eu vou dizer. Bom, agora eu conheço os obstáculos, então vou tomar cuidado para não dar conselho, vou tomar cuidado para não julgar verbalmente, só que o corpo não fala, ele grita, né? É bastante expressivo o que a gente faz de expressão facial, de linguagem corporal, e às vezes eu estou cansada, eu não quero encerrar o assunto, porque eu já entendi que encerrar o assunto não é nada empático, e aí eu não falo nada, mas eu começo a batucar, começo a fazer caras e bocas, começo a balançar a perna, e eu digo para o outro, sem usar linguagem verbal, de que eu estou entediado, que eu estou cansado daquela conversa, e isso também é um inimigo da empatia. E aqui cai no ponto que a Adriana perguntou para a gente lá no começo, que é o último slide que eu vou mostrar agora. Assegurar que a nossa empatia não bloqueie as conversas difíceis.
não é porque a gente usa da empatia que a gente tem que concordar com tudo. E por isso eu gostaria de compartilhar com vocês esse conceito da empatia assertiva, que foi criado pela autora Kim Scott. Alguém já ouviu falar desse conceito da empatia assertiva? Não? Tem inclusive um livro com este nome, quem tiver curiosidade depois de aprofundar o conhecimento, chama Empatia Assertiva mesmo, o livro dela. Ela traz um conceito em 4 quadrantes muito interessantes. Então, o primeiro eixo que ela fala é o de importar-se pessoalmente. O que significa isso? Quanto mais para cima desse eixo, mais eu me importo com a pessoa, com o bem-estar, com o crescimento, com o desenvolvimento, com a evolução. Então, isso é, de fato, o quanto eu me importo de forma genuína com o outro. O outro eixo é o confrontar diretamente. O que é o confrontar diretamente? É quando eu tenho coragem de dizer a verdade. Claro que com cuidado, da forma adequada, mas eu digo para a pessoa exatamente o que eu penso ou a forma como eu acho que ela pode fazer diferente, ou que ela pode aprimorar. Quanto mais para a direita, então, mais a pessoa realmente é sincera. E aí ela traz um negócio aqui bastante polêmico, eu acho, ou surpreendente, não polêmico, surpreendente, que é o conceito da empatia nociva. Aí fala, como assim a empatia pode ser nociva, né? Essa competência tão necessária, tão fundamental, como a gente pode dizer que ela pode não ser boa? Ela não é boa quando eu me importo tanto com o outro que eu não tenho coragem de dizer a verdade. Então imagina que eu sou líder de uma equipe, e aí eu me importo tanto que a pessoa da minha equipe não vai ficar chateada, que ela não vai ficar com raiva de mim, que ela vai continuar gostando de mim, que a gente vai continuar com uma boa relação, que eu não consigo dar o feedback que eu preciso. Que eu não consigo apontar para ela qual é a melhoria que ela precisa fazer, como é que ela pode se desenvolver ainda mais. Essa é a empatia nociva. Eu me preocupo tanto que eu não digo a verdade. O outro eixo que a Kim Scott traz para a gente é o da falta de sinceridade. Ou para falar português mais claro, falsidade mesmo, né? Imagina a seguinte situação, para exemplificar esse eixo. Eu vou lá fazer uma apresentação para um grupo de pessoas grande, eu não tenho o hábito de fazer apresentação, então estou bem nervosa, e a Regina está lá participando da reunião. Então eu faço minha apresentação, terminou e tal, eu estou ansiosa para saber como foi, eu vou lá e falo assim para a Regina, e aí, Rê, o que você achou? Ela, na verdade, achou que foi uma porcaria, mas ela não está nem um pouco afim de entrar nessa conversa comigo e não está nem um pouco preocupada se eu vou fazer melhor da próxima vez ou não. Então, o que ela me diz nessa hora? O que vocês acham que ela me responde? Grita, foi ótimo. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Exatamente. Ó, perfeito. Quando não é verdade, não é isso que ela pensa de fato, né? Então, aqui eu não falo a verdade também, mas não porque eu me importo demais, é porque eu não me importo. Um outro bem comum da gente encontrar é o da agressividade. Agressividade é, eu não tomo cuidado com a forma, não estou muito preocupado com o bem-estar, como é que a pessoa vai receber ou não, mas eu digo a verdade. É o famoso com os 2 pés no peito, né? Dá na lata o negócio. Eu costumo dizer que apesar de ser longe do ideal, né? Porque o ideal não é a gente falar de qualquer jeito, de forma agressiva, ele ainda consegue ser menos pior do que os outros 2, porque pelo menos aqui a pessoa tem a chance de saber o que ela pode, o que ela precisa melhorar, né? Ela ganha consciência do que ela precisa melhorar. Mas o mundo ideal é a empatia assertiva, né? Essa deveria ser a nossa aspiração. A empatia assertiva é usar o máximo dos 2 eixos. Eu me importo muito, eu quero muito cuidar do bem-estar, do desenvolvimento, do crescimento da pessoa, a ponto de ter coragem de dizer a verdade. Eu vou tomar cuidado com a forma, eu vou ser empático na hora de dizer o que eu preciso dizer, mas eu vou dizer, porque eu quero ver aquela pessoa crescer. Quando eu demonstro empatia, quando eu demonstro que eu me importo na relação de forma geral, porque isso é uma construção, não é uma conversa única, né? Isso facilita muito para que eu tenha as conversas sinceras também. Então, uma coisa é, eu só critico sempre. E aí a pessoa fala, é o chato de plantão, né? Que só tem crítica para tudo. A outra coisa é, se a pessoa se importa, ela elogia quando merece, né, reconhecimento, eu percebo que ela se importa comigo, que ela fala as coisas porque ela quer me ver crescer, e aí eu recebo de uma outra forma, mesmo uma discordância, mesmo uma eventual crítica, algo que eu preciso fazer de diferente. Então, é um grande desafio. Infelizmente, não é o que a gente mais encontra, né, nas corporações e nas relações de forma geral, mas é onde a gente deveria ter como aspiração, onde a gente deveria querer chegar, na empatia assertiva, né? Cuidar muito da forma, mas ter coragem de dizer o que precisa ser dito. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Faz sentido esses quadrantes aqui da Kim Scott? Sim?
Muito bom, excelente, então. Bom, passamos super do nosso horário, estava uma delícia a conversa com vocês. Eu queria só deixar de sugestão, que a gente não vai passar aqui porque não dá tempo. Quem tiver curiosidade depois, não sei se vocês já viram esse vídeo do Porta dos Fundos, que chama O Encontro. Esse é o oposto do que a gente está dizendo de empatia, tá? Se tiverem 2 minutinhos depois para assistir, vocês vão morrer de rir, porque de empatia não tem nada nessa conversa. Ele é bastante interessante. Mas eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Adorei rever vários de vocês, encontrar outros novos aqui. A gente vai disponibilizar esse material, tá? A gente manda a apresentação para vocês por e-mail. E se vocês puderem, eu vou só disparar uma perguntinha aqui de o que vocês acharam do webinar de hoje. A opinião de vocês para a gente é bastante importante. Então, se vocês puderem responder, eu agradeço, tá? Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês. Um bom trabalho. Gente, muito obrigada, tá? A gente espera se reencontrar em breve. Tchau, Rê. Obrigada, Regina, Renata. Obrigada, Rose. Um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada, Adri. Prazer revê-la. Obrigada. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Obrigada, Rê. Obrigada, Pri. Um beijo. Obrigada. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Pessoal aqui comentando também. Obrigada por essa manhã empática. Que legal, Paty. Adorei ter uma empatia assertiva. Muito obrigada, excelente. Foi ótimo, de verdade. Muito bacana. Obrigada, pessoal. Bom dia. É um grupo super participativo, né? Adorei. Adorei também, muito bacana.